Baseando-se na construção de rodovias e em incentivos à migração, a intenção do governo federal era possibilitar a ocupação da Amazônia, de forma a garantir o controle estratégico sobre a região. Neste contexto, a BR-319 foi aberta e construída entre 1968 e 1973. O asfaltamento da estrada foi concluído às pressas. Chegaram a ser usadas coberturas de plástico para proteger o solo durante a época de chuvas, em que normalmente as obras são suspensas. A inauguração oficial aconteceu em 27 de março de 1976. Notícias da época ressaltaram o discurso do então presidente Ernesto Geisel, em que ele disse que a abertura da estrada aconteceria em caráter experimental. A rodovia BR-319 exerceu papel fundamental na integração territorial após 1973. Ano que começou a oferecer trafegabilidade, marcada pela realização da primeira viagem de ônibus. A BR-319, oficialmente Rodovia Álvaro Maia, mais conhecida como Rodovia Manaus-Porto Velho, é uma rodovia federal diagonal brasileira, que inicia no município de Manaus, capital do Amazonas, e finaliza em Porto Velho, capital de Rondônia. Com 885 quilômetros, é a única rodovia que liga os estados do Amazonas e Roraima com o restante do Brasil. Um fluxo contínuo e constante de veículos passou a existir entre as cidades e vilas, ao longo do traçado rodoviário, composto pelas linhas de ônibus que interligavam Manaus às rodoviárias de Porto Velho, Cuiabá, Brasília e São Paulo. Neste sentido ainda, não se pode deixar de fazer referência ao transporte de carga, já que apesar da navegabilidade dos rios Amazonas e Madeira, uma parcela significativa do transporte de produtos alimentícios e dos componentes para o polo industrial de Manaus ocorria pelo modal rodoviário até o início da década de 90. Vai embora. Oi. Aqui, ó. Olha aí, ó. A BR-319 foi fechada por volta de 1988, quando a empresa que ainda explorava a linha Porto Velho-Manaus decidiu suspender os serviços por falta de condições da estrada. Para diversas famílias que haviam trocado suas casas mais ao sul para tentar a vida nas imediações da estrada, o abandono da BR-319 significou o início de dificuldades. Com o passar dos anos, o trecho entre Manaus e Humaitá foi sendo retomado pela floresta e hoje, em diversos trechos, não é possível ver sequer vestígios do asfalto. Em 1996, o então presidente Fernando Henrique Cardoso incluiu a recuperação da rodovia no seu plano estratégico Brasil em Ação, mas o projeto nunca saiu do papel.
Coube ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva separar 697 milhões para reabrir a rodovia, um investimento anunciado em 2007 como parte dos 500 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento. Em 2008, o Exército começou a asfaltar 190 quilômetros próximo à cidade de Humaitá e outros 215 quilômetros mais ao norte, levando a Manaus. O IBAMA apresentou diversas exigências no seu parecer sobre o estudo de impacto ambiental, encomendado pelo DENIT. Apenas a recuperação da rodovia transformou-se numa burocracia que se perpetua por décadas, custando 111,5 milhões aos cofres públicos em estudos sobre fauna, flora, índios, arqueologia e epidemiologia. Eles são necessários para a obtenção das licenças que autorizam a obra. Nesse intervalo, os estados do Amazonas e de Roraima, com suas populações somadas em mais de 4,6 milhões de habitantes, seguem sem nenhuma rodovia asfaltada que os liguem como o restante do Brasil. Para liberar o trecho central, o mais deteriorado, o órgão exigiu a demarcação das unidades de conservação que foram criadas pelo governo no entorno da estrada, além de um sistema de monitoramento delas e uma avaliação mais abrangente dos possíveis impactos da reabertura da BR-319. Foram criadas 28 unidades de conservação estaduais e federais na área de floresta, em torno da estrada. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, diz que em 10 anos, mais de 80 milhões foram gastos com estudos ambientais para a realização das obras. Em 2015, empresas rodoviárias voltaram a desbravar a rodovia BR-319 para unir os municípios do Amazonas. Moradores de Humaitá reuniram-se pela restauração da BR-319. O sul do Amazonas vê na BR-319 a saída para o desenvolvimento. O ex-governador do Amazonas, José Melo, aproveitou um encontro com o ministro do Meio Ambiente para propor soluções para acabar com os problemas enfrentados na BR-319. Segundo ele, a falta de estrutura da estrada que liga o Amazonas ao resto do Brasil prejudica o escoamento da produção e isola o povo amazonense. A Justiça Federal liberou obras em trecho da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho em 2017. Atendendo a um pedido do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, o DENIT, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, suspendeu o embargo das obras em trecho da BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho. Anteriormente, a Justiça havia entendido que a autarquia teria extrapolado o aditivo ao termo de acordo de compromisso firmado com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que permitia apenas atividades de manutenção e conservação da rodovia entre os quilômetros 250 e 655. Em 8 de novembro de 2019, conforme compromisso assumido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, e o Ministério da Infraestrutura, foi publicado no Diário Oficial da União o edital de licitação para a contratação da empresa que vai elaborar o projeto básico e executivo de engenharia para a pavimentação e melhoramentos do chamado trecho do meio da BR-319 no Amazonas. Este é mais um passo para garantir o asfaltamento desse trecho não pavimentado da BR-319, que é a única ligação rodoviária entre Manaus, capital do Amazonas, e Porto Velho, capital de Rondônia. O edital de licitação contempla a pavimentação desse segmento da BR-319, como também melhoramentos, incluindo obras de artes especiais, que são pontes rodoviárias,
o segmento fica localizado entre o quilômetro 250 e o quilômetro 656. A BR-319 é fundamental para o escoamento de produtos agropecuários da região, bem como da produção industrial da Zona Franca de Manaus, além de garantir o transporte de pessoas. As alternativas à rodovia são o transporte aéreo ou por barco, uma viagem que dura quase uma semana. São quase 800 quilômetros de extensão entre Porto Velho e Manaus, sendo que os segmentos localizados próximos às capitais são asfaltados, totalizando quase 400 quilômetros.